inventando organização de closet para as americanas. Ela me disse assim: ai, eu só não consigo ir para a rede social. Aquilo me assustou e eu disse para ela assim: olha, hoje em dia, se você não tiver na mídia, como que as pessoas vão conhecer seu produto? E aí eu já queria abrir para você aqui, com toda a sua Startar por experiência, esse lado, né? startar aí. O que você diria hoje para essas pessoas? Porque não foi uma, não, viu, amiga? Foram várias mulheres que eu tenho conversado, mulheres que estão tendo que se reinventar no empreendedorismo, que faz bolo, que mexe com isso, que mexe com aquilo, e elas estão se deparando com a rede social e falando: mas eu vou ter que fazer um vídeo. E eu vou ter que tirar foto profissional, como a gente levou uma amiga fotógrafa nesse dia da reunião, e elas fizeram um ensaio fotográfico. E ficou lindo. Maravilhoso. Maravilhoso, porque dá uma cara para o produto. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Para quem está nos assistindo, ouvindo, né? Porque parece que não. Mas é um dilema para as pessoas, a rede social. Ao mesmo tempo que a gente vê uma rede social muito ativada, com muita gente falando sobre o mesmo assunto e muitos assuntos, mas ao mesmo tempo ainda gera um medo nas pessoas a rede social. Eu, Márcia, para mim, eu vejo muito o medo como algo assim: eu não quero ser uma aparência. No fundo, no inconsciente das pessoas, é como se elas estivessem indo para a rede social e falassem e vivessem algo que elas não são. Então, para mim, encontrar esse caminho, né, de identidade, de alinhamento, de brand, de marca, do que você carrega, é um dos caminhos. Mas eu quero falar com a especialista, que é você. Mas você sabe, eu acho que, em primeiro lugar, eu tenho que estar na 4ª reunião. Também acho. Não é? Olha, partiu. Vamos. Mas Te é espero assim, lá. é algo que para mim também não foi diferente. Olha É aí. incrível, né? Às vezes as pessoas olham para mim, veem aquele número de seguidores, vê ali aquela atividade toda e pensa que para mim foi diferente. E também não foi. Você sabe que eu fui uma mulher que há uns 6 anos atrás eu não tirava uma foto. Uau. Eu não Pouco tirava uma tempo, selfie. 6 anos. Mais ou menos uns 6 anos. Não por é aí. muito tempo atrás, não. Não Olha é, não é. E quantas vezes eu não volto para esse lugar? Olha que interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas vêm e falam: caramba, tá na televisão, tá isso, tá aquilo, e E você é não linda, né? existe mais Loira, isso. do olho azul, magra. Olha que linda. Então, Porque as mas pessoas acham que só quem não tá com aparência legal tem medo. Não é isso, não é e sobre também isso. tem aquilo, eu tenho que estar me achando a mais linda, mais top do mundo para estar ali, E não não é? é, né? E a gente, né, vamos inverter um pouquinho isso. A gente precisa ser o mais perfeito do mundo dos imperfeitos. Quando a gente começa a inverter um pouco as coisas e falar assim: poxa, por que eu tenho que ser tão perfeita? Alguém lá é? Alguém lá é diferente de mim? Será que realmente também, se eu olhar no espelho hoje, como única criação por Deus, porque não tem mais ninguém igual a mim, Yes. se eu olhar no espelho hoje, mesmo que eu tenha uma irmã gêmea, ela não é exatamente igual a mim. Ela não tem a essência que eu tenho. E quantas pessoas aí podem deixar de tirar suas vidas por ver, por ouvir essa essência que é única. Uau. Então, assim, foram coisas que eu fui refletindo. Eu não fui para a rede social, assim, não foi algo pensado, tipo assim: agora eu vou abrir a minha rede social. A minha rede social era fechada, eu já fazia evento, eu já fazia uma série de coisas fora do país, fora do Brasil, e não tinha coragem de abrir. E aí eu lutava muito por uma live com alguém que tivesse uma relevância maior, que pudesse levar uma mensagem mais impactante na época, porque eu era muito desconhecida. Então, a minha estratégia, o que eu pensava é que eu vou começar a fazer collabs, e aí, em meio a essas collabs, eu vou crescendo e vou levando mensagens diferentes para o público que já está comigo, mas fora do Brasil. Nesse encontro de uma collab, a pessoa que eu convidei, a assessora virou para mim e falou assim: mas como? Seu Instagram é fechado. Não, não, abre, tá? Porque até a tarde tem que estar aberto. Uau. E aí eu parei e fiz assim: caraca, e agora? Eu vou ter que enfrentar. E aí abri nesse momento. Assim, sabe? Não tenho tempo para pensar. Ou eu perco a oportunidade, ou eu enfrento isso que é meu, que eu já sei que é meu.
e encaro. E assim foi. E para não fechar depois da live, né? Esse que Nó. foi o X da questão. Mas uma técnica que eu usei, que eu ensino no meu curso, em tudo que eu passo e sempre que eu falo, é assim. Eu tinha uma cliente que era uma cliente incrível. Era uma cliente que eu conversava com ela e a gente tinha uma conexão, tudo ajudava muito. Então, eu pensei assim, é só a dona Filomena que está me vendo, mais ninguém. Ai, que legal. Isso foi uma técnica que eu Que utilizei. legal. Então, quando eu olhava para a câmera, eu pensava assim: estou falando com a dona Filomena. Então, eu falava, eu me expressava, eu tinha tudo ali porque eu estava falando com ela. Quem ouvisse é quem está ouvindo a conversa e está tudo certo. E aí eu fui me soltando. Eu, assim, evitava, se possível, eu colocava ali um esparadrapo no número de pessoas que estavam vendo, porque para mim era só a dona Filomena. Então, às vezes, uma técnica que pode ajudar muito é você criar um personagem que seja uma pessoa que você se conecta muito, cobre aquele número e vai. Começa a Legal. falar, pensa que quem está ouvindo está ali por proximidade, por conexão. Quando você for se deparar com tudo isso, você vai falar assim, uau, poxa, por que não? E aí você vai recolhendo os depoimentos de assim, às vezes eu ia para a televisão com muito medo para dar uma entrevista, para participar de alguma coisa e recebia uns feedbacks assim, olha, hoje eu deixei de tirar minha vida pelo que você falou. E aí eu falava assim, caraca, eu tô aqui com frescura por causa de meia dúzia que fica ali falando mal de mim ou que podem me julgar e tô deixando de falar por vidas que eu posso salvar. Então, aí você vira a chave, aí você para assim e começa a pensar que você se esconder tanto é ingratidão. Isso foi uma coisa que legal. realmente mexeu muito comigo. Eu me esconder é ingratidão a Deus. É ingratidão à criação que Deus confiou em mim, que Ele teve o maior trabalho único para me fazer e eu estou pondo um monte de defeito com o que o maior já confiou. Então, quando eu tive esse pensamento que eu me esconder da forma que eu estava naquele momento, despreparada, preparada, feia, bonita, não importa, mas eu estaria sendo ingrata com o maior do mundo. É interessante que você está falando. Eu não conhecia você, não conhecia seu curso, a sua técnica. Uma das formas que o próprio Deus te inspirou para você romper, eu vejo assim. Mas comigo foi muito parecido, mas parece que a técnica é igual, porque comigo foi assim. Eu tinha muita dificuldade. Sempre tive o Instagram, por exemplo. Eu sempre gostei de fazer reflexões, eu colocava sempre muito textão. E vinha no direct muito assim, nossa, sua mensagem falou comigo. Nossa. E eu falava, ficava aquilo, né? E aí, mas sempre precisando romper. E uma vez, eu tive um pensamento assim, ué, se é meu propósito, se eu preciso fazer isso, é meu propósito, se eu não fizer meu propósito, o propósito dessa pessoa também não vai ser feito. Ela não vai cumprir o propósito dela na Terra. Porque se ela precisava ler o texto ou ver um vídeo meu para que o propósito dela fosse ativado, eu preciso ativar o meu. Porque quando eu vivo o meu propósito, eu ativo o propósito de alguém. Primeira coisa que me passou. A segunda coisa foi o que você falou sobre a ingratidão. Na pandemia, veio muito forte os convites da live para mim. Muito. E eu estava vivendo um momento, que eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, eu estava vivendo um momento muito pessoal e familiar. E eu passei várias questões desafiadoras. E um dia, conversando com Deus, que eu gosto muito de conversar com Deus, as pessoas falam assim, ai, Márcia, o que é orar? O que é rezar? É você conversar, ter intimidade com seu pai. Você vai falar para ele qual é a sua dor, qual é a sua dificuldade. E eu estava ali conversando com Deus e falei, poxa, Deus, eu recebi 2 convites, né? Mas eu não sei, eu estou me sentindo assim. E aí eu tinha passado uma situação muito crítica naquela semana. E Deus me falou assim, em conversa no meu espírito, por que você não torna público o que eu fiz em você? A única maneira das pessoas verem quem eu sou e o que eu faço é se você tornar público. Aí eu fiquei assim, tornar público? Se você não falar, filha, as pessoas não vão entender quem eu sou. Porque eu tinha muito assim, mas eu vou ficar falando, as pessoas vão achar, vão me achar, vão pensar que eu me acho. E ele não. Se você mudar esse seu conceito para eu estou publicando quem ele é,
você não vai ter dificuldade de falar o que eu estou fazendo. Então, para mim foram 2 chaves. Então, é como se eu fosse ingrata com coisas que ele estava fazendo na minha vida que iam ajudar outras vidas. Então, com ativação de propósito, ativava o propósito do outro. Então, hoje, por exemplo, nós estamos aqui, mesmo a gente não se conhecendo há tantos anos e nem tendo intimidade de mesa, de ser assim, amigas, porque eu estou em outro país, eu tenho certeza que se eu morasse aqui, você frequentaria a minha casa. Sim. Porque eu já conheço um pouco de perto a sua essência. Você com certeza estaria na minha mesa. Mas mesmo a gente não tendo essa oportunidade, hoje há aqui uma ativação de propósito. Há um cumprimento de chamado, de missão. Você vem aqui trazer o que você carrega, que você rompeu. Com isso, você ativa em mim o que é necessário. Quando eu faço um podcast do Turcicast para ajudar as pessoas que estão lá na América, rompendo, e vem você aqui, a gente está ativando o propósito de pessoas que a gente nem imagina. Olha o quanto a gente pode entender e romper na mente esse medo de se expor.